Fala, meu querido, nós chegamos agora com um exercício bem teórico. A gente vai fazer uma breve discussão, uma breve resolução desse exercício que foi perguntado para a gente a respeito da definição de zero absoluto. Nós iremos discutir em cima desse tema, né? Então, normalmente você está acostumado, a gente resolve exercícios aqui com cálculos e tudo mais, mas esse aqui também precisa ser muito bem entendido quando estudado, né? A definição de zero absoluto. E se você ainda não está ainda inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, nos ajude aqui a continuar essas gravações e dá um like no vídeo se você puder também ajudar a gente. Bom, definição de zero absoluto. Acho que antes da gente poder definir, a gente precisa saber o conceito de temperatura, né? Então, temperatura a gente define como o grau de agitação das partículas, né? Uma definição bem básica. Toda a questão da termologia se inicia a partir dessa discussão, que as partículas elas têm um movimento natural aí deles, então as partículas ficam agitadas, elas têm energia cinética, e quanto mais agitadas elas estão, maior é a sua temperatura. Compare aí, por exemplo, uma pedra de gelo e um vapor d'água, né? A comparação entre elas é muito clara. O vapor d'água, as partículas estão muito bem juntadas, né? Estão bem grudadinhas umas nas outras. Elas não têm uma grande movimentação, não há um choque muito elevado entre elas. Agora, se eu pego o vapor d'água a altas temperaturas, né? As partículas estão batendo umas nas outras. Então, aí significa uma maior intensidade. Significa que quanto mais agitada ela está, maior é a sua temperatura. O intermediário entre uma pedra de gelo e o vapor d'água é a água mesmo, né? Então ela tem aí uma agitação intermediária entre o sólido e o vapor, né? Então isso é muito importante você ter muito bem estabelecido, porque a gente define zero absoluto como a temperatura mínima de qualquer substância. Então veja, o que se pensa? Se você tiver, por definição, que a temperatura é o grau de agitação das partículas, em algum momento as partículas vão deixar de se agitar. Eu poderia fazer numa escala, né? Quanto menor é essa temperatura, menos agitada ela está. E vai chegar um momento em que não há agitação alguma. E quando se chega nessa temperatura, já não tem agitação alguma. Ela é conhecida como zero Kelvin, ou na escala Celsius como menos 273,15 graus Celsius. E é uma temperatura que foi estabelecida aí pelo Lord Kelvin. Ele estudou e falou o seguinte, olha, ele fez um experimento, ele pegou um gás rarefeito, né, e falou o seguinte, olha, eu vou diminuir 1 grau Celsius desse gás. Quando ele fez isso, ele percebeu que no medidor de pressão dele, que essa pequena variação de 1 grau Celsius havia nessa transformação uma diminuição de pressão na razão de 1 sobre 273,15. Então ele estabeleceu que se ele for diminuindo 273,15 vezes isso, ele vai chegar na condição onde não há agitação nenhuma. Então uma análise bem coerente, uma análise bem interessante, de que se eu diminuir 1 grau Celsius, eu vou ter também uma diminuição numa determinada razão, e se eu for colocar essa quantidade de razão no total, né, 273,15 dessas diminuições, a gente vai chegar no zero absoluto, que é a temperatura mínima dessa substância. Tá bom? Então essa é a definição de zero absoluto. Não tem muito mais o que se falar nisso, mas espero que você tenha entendido. Se ficou ainda alguma dúvida, se ficou alguma falta de conceito, por favor, deixe seus comentários aqui para nos ajudar a compreender aquilo que você entende e aquilo que você não entende. Tá bom? Então, se ele te ajudou, dá um like nesse vídeo aqui e continue nos acompanhando com as resoluções desses exercícios.